E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, forte, né? E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão o quê? Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e elas os enchia. Aleluia! E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda outro vaso. Porém ele disse: mãe, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do restante. Esse resto aqui no hebraico é sobra. É sobra. Entendeu? Deus os abençoe grandemente. Obrigada, Má. Queridos, eu quero falar para mim, para você, terminando essa palavra, que eu acredito que foi segunda, terça, né? Quarta, hoje, 4 semanas. E se eu mexer nisso aqui, irmãos, há muitos segredos. Eu quero que você saiba disso. Há muitos segredos. Tá? Uma das coisas que a gente precisa entender aqui é que Eliseu tinha a unção dobrada. Ele tinha a unção da dupla honra. Eliseu, que quer dizer Deus é salvação. Mas ele nem sempre teve. Tem gente, ele buscou esse dom. Ele buscou essa unção. Presta bem atenção nisso. Porque a Bíblia diz que quando ele foi encontrado, ele estava arando terra. Ele era filho de um agricultor muito próspero, que tinha empregados. Ele era filho de um fazendeiro. Ele era filho de um dono de terras. Talvez o gigante da agropecuária daquela época. Não sabemos. Ele estava arando terra quando Eliseu passa e joga a capa sobre ele. Quando Eliseu passa, presta bem atenção nisso, meus amores, e joga a capa sobre ele, não parece, mas essa unção já começou a ser gerada. A partir do momento que o Espírito do Senhor vem e se assenta sobre o meu espírito e o teu, tudo o que você precisa começa a ser gerado. O Espírito de Deus está ali com todos os dons que você precisa. Presta atenção nisso. Agora, tem gente que sabe que o Espírito Santo está dentro dele e para. Outros oram quando dá tempo, quando sobra, quando quer, quando não tem festa, quando não tem aniversário, quando não tem churrasquinho, quando não tem coisas mais importantes para fazer. Não sou contra nada disso, por favor. Não vamos generalizar. Mas colocar o reino de Deus em segundo lugar é um perigo. Nós não teremos essa dupla honra. Essa dupla honra, gente, vem para quem paga um preço. E Eliseu pagou esse preço. Quando ele fala para Elias: deixa eu sepultar meu pai. Ele disse: não. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos e você me segue. E seguir vem de conhecer, vem de temer, vem de obedecer, vem de pagar o preço.
vem de se humilhar. Talvez ali estava um menino meio orgulhoso, meio soberbo. E eu falei isso para vocês, né, nesses temas meus, que uma das coisas mais difíceis que eu estudei, conheço, foi seguir Elias. Elias não era de conversar. Então hoje as pessoas estão querendo baba-ovo. As pessoas estão querendo hoje líderes que elas possam estar o tempo todo, sabe, à disposição delas. E o profeta não é assim. O profeta, ele só te atende por uma necessidade verdadeira. Ele sabe o que ele fala e quando fala. Então, em primeiro lugar, se ele era conversador, ele teve que aprender a ficar calado. Se ele era de um monte de coisa, ele teve que deixar. Não parece, gente, mas Eliseu, vamos aprender isso juntinhos aqui. Eliseu teve que aprender muito com Elias. A fazer o jejum do silêncio, a se calar, a falar na hora certa. Se não está bem, ir para a presença e ficar lá. Tem gente que acha que se não está bem, eu tenho que falar com alguém. Não, gente. Não é assim. Há necessidade de falar? Vamos falar. Eu atendo muitas pessoas e todas têm necessidade. Mas eu estou dizendo daquela pessoa, irmãos, que às vezes tempo que a gente podia estar usando na palavra, ouvindo um estudo, orando, adorando, ela está no telefone com conversa sem utilidade. Ontem eu atendi um pastor que me falou isso. Então, quer dizer, é sério, é forte o que eu estou trazendo hoje. A pessoa que quer uma dupla honra, ela tem que amar a solitude. Amar estar a sós com Deus. Amar estar sozinha na sua casa, no seu quarto de oração, na sua vida, nos seus afazeres. Porque ela está trabalhando, mas Deus está falando, está agindo. Então não parece, gente, mas Eliseu, na minha opinião, tá? Ele passou, Rose, pastora Gisele, por um senhor treinamento. Que talvez eu não aguentaria. Que talvez você não aguentaria. E ele entendeu, teve que aprender. Elias deixava ele num lugar e saía. Ele dizia, onde é que o senhor vai? Eu vou para o senhor. Não precisa, fica aí. Não, eu vou para o senhor. O Eliseu, ele foi um menino muito inteligente. Ele morreu com quase 90 anos. Ele viveu muito, muito bem. E é muito importante gostar de ficar só. É muito importante. A Cris está dizendo isso. Então, ele teve que aprender, Cristina, a ouvir, a ser tardio para falar. Tanto que, quando foi para Elias ser arrebatado, ele já sabia que Deus vinha buscá-lo. Ele sabia? Sabia. E aí, pastora? E aí que ele disse assim, eu vou para tal lugar. Ele falou, eu vou com você. Eu vou para tal lugar, não, eu vou com o senhor. Eu vou para tal lugar, não, eu vou com o senhor. Então, se você quer a unção, se você quer uma dupla unção, uma unção dobrada, uma dupla honra, se você quer o que você quer em Deus, você tem que buscar. Aprende como eu vou ensinar aqui. Você tem que se humilhar. Você tem que querer estar perto da hora certa de quem tem e de quem sabe. Você não pode perder as oportunidades. E aí, quando Elias está para partir, ele perde. Eu quero unção dobrada do seu espírito. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Ele falou, o que você está me pedindo, eu não posso fazer. Depois ele disse, só se você me ver subindo. Ele queria tanto, que quando desce anjos através de carros de fogo, de carruagem de fogo, gente, eu estive nesse lugar, tá?
quando os anjos descem, que toma Elias, que Elias vai subindo, ele joga a capa dele e Eliseu pega. Quando Elias vai subindo, que ele joga a capa, Eliseu pega. Então isso significa o seguinte, que a unção, a dupla honra, ela é transferida, impartida, que nós temos que buscar, que Deus pode nos dar. Vamos pagar um preço. Eu costumo ensinar, gente, com todo carinho, que a salvação é de graça, é pela graça de Deus. O que, na minha opinião, custou o sangue de um Deus. É sério, né? A gente tem que valorizar muito isso. Mas a unção, ela tem um preço. Ela tem um preço. Ah, eu oro 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então você vai ficar com o unção de 15 minutos. Mas quando a gente começa a ir para 20, 30, 40, 1 hora, quando você não precisar mais de louvor para te levar para a presença, mas você tiver o seu louvor dentro de você, e louvar, e adorar, e salmodiar, e interceder, elogiar o rei, abraçá-lo, beijá-lo, você está no caminho, tá? Por isso que a dupla honra não parece, mas ela tem 3 caminhos. Ela tem o átrio, ela tem o lugar santo e ela tem o Santíssimo. E aí, queridos, esse homem recebeu porção dobrada. Só Jesus operou mais milagres que ele. Forte, né? E aí ele entra numa casa que tem uma identidade, que tem paternidade, que tem Deus. E ele pergunta para aquela mulher, presta bem atenção agora, o que você tem em casa? Ela falou, eu tenho um restinho de azeite numa botija. Já estudamos sobre isso, lembra? Ela chamou de restinho, mas ele chamou de sobra. Pastora, aonde está o segredo da multiplicação? Está na sobra. Está na sobra. Você precisa, e eu também, termos sobras de amor, sobra de perdão, sobra de cura, sobra de libertação, sobra de reconciliação, sobra de adoração, de entendimento, de aceitação, de renúncia. Vocês estão me entendendo? Forte, né, pastor? Forte. Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Você nunca parou para pensar? Porque havia uma sobra, uma reserva. Alguém estava reservando 5 pães e 2 peixes. Não é isso? Deus não pode multiplicar se não tem. Agora vai vir uns pequenos puxões de orelha para mim e para você. O que eu mais vi na minha vida, gente, com todo respeito, e vejo, caçulinhas de Jesus. Que não fizeram sobra. Que não tem sobra. E a pessoa que não tem sobra, ela te suga. Por quê, pastor? Alguém me falou isso ontem em aconselhamento também, um pastor. Se você não atende ela na hora que ela quer, ela te despreza, ela vira a cara, ela faz cara feia. O pastor está falando isso para mim. Desliga o telefone.
mente. Por quê, pastor? Porque não tem sobra. Não tem sobra de maturidade. Não tem sobra de entendimento. Não tem sobra de aceitação, de renúncia. De um coração voluntário, que faz o bem sem olhar a quem. Irmãos, tem uma raça, eu chamo de raça, que foram as pessoas que eu mais aprendi nessa vida. Chama-se empresários. Eles me disseram que existe uma diferença tão grande entre o verdadeiro pobre e o verdadeiro rico. E eu quis saber, né? Eu sentei ali, e cafezinho e pão de queijo, e vamos aprender. Quero saber, conta para mim. Eles disseram o seguinte, que o pobre, o rico, quando você vê uma pessoa rica, verdadeira, próspera, primeiro ela junta, guarda, poupa, reserva. Eles não usam o tênis da moda, a calça da moda, a camisa da moda, a joia cara. Eles não fazem festas. Ele falou para mim, pastora, eu nunca fiz festa. Hoje fazem para mim, mas eu nunca fiz. E eu fiquei olhando aquilo, gente, e eu aprendi com ele. Se ele me permitisse, eu dou o nome dele aqui agora, já. E ele me disse isso, mas só que ele me falou em aconselhamento, né? Então é muito sério isso para mim. A ética pastoral é muito séria para mim. Pessoa que ouve um negócio e sai falando, até para o melhor amigo, você pode jogar ela fora porque ela não presta. Não presta, não. Para mim, não. Resultado. Ele falou o seguinte para mim, que eu nunca mais esqueci. Ele falou, pastor, o pobre, ele tem a coragem de receber um salário mínimo hoje e gastar tudo em 15 dias. Eu falei, não fala isso não. Ele falou, fala. Pastora, o pobre, ele tem que, se não for o tênis da moda, ele reclama, se não for a calça jeans da moda, marca da moda, camisa da moda, perfume da moda. Eu, pastora, só usei coisas assim quando eu comecei a arrecadar, ter mais de 1 milhão. Vocês estão pegando agora, gente, não? Primeiro ele fez uma reserva muito grande, ele trabalhou muito, ele acordou cedo, ele acordou de madrugada, ele batalhou, ele não mexeu nas reservas. Ele falou, não mexi na reserva de emergência, porque eles têm uma agenda diferenciada da gente. Eles guardam aqui, ó, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para uma emergência, isso aqui é para alimentação, isso aqui é água, luz, papapá, impostos. Isso aqui eu vou guardar e não vou usar. E outra coisa, irmãos, eles me ensinaram, porque eu conversei já em 50 anos de ministério, vocês imaginam com quantos empresários e quantos cursos eu fiz e quanto eu estudei, livros e seminários. Então eles me ensinaram que o verdadeiro pobre, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Ele ostenta, o negócio dele é ostentar. É passar uma imagem que não é dele, um dinheiro que ele não tem, uma casa que ele não pode pagar. Enfim, eu aprendi demais com esse homem, com esses homens. Quando eu fui estudar com Pablo Marçal e outros, eu já sabia tudo isso. Porque eu aprendi com Miles Monroe, Murdoch, Po Yong-Chu. Vocês estão me entendendo, não? Rabinos. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje que é muito perigoso, é muito perigosa a aparência, a ostentação. Ontem eu vi o trabalho de uma mulher
com todo respeito, ela é dona de não sei quantas funerárias. O cabelinho dela branquinho aqui embaixo, sem pintar. E numa boa. Lavando cachorro. Lavando cachorro. O pobre, não, eu tenho que mandar lavar. Mas ele não pode pagar um pet shop. Não, ele tem que levar. Vocês estão me entendendo? Não? Vocês estão me entendendo, gente? Eu estou errada? Fala para mim se eu estou errada. E aí, gente, eu fico analisando. Eu comecei o meu santo ministério na porta de uma sala e depois na porta de uma cozinha. E depois que Deus deu uma pequena igreja, depois que Deus deu uma catedral. Por quê, pastora? A pastora Rita está dizendo que eu estou certa? Viu, Jesus? Glória a Jesus por isso. Por quê, gente? Porque eu sempre pensei primeiro. Eu agora vou pensar que eu tenho que andar certo. Porque se você não anda certo, o nome de Jesus não é glorificado. Mais que a minha pregação e estudo, mais que isso, é o meu testemunho. E eu tinha que aprender a guardar, gente, porque eu sou filha de um homem que tinha dinheiro guardado. Pouquinho, mas ele tinha, gente. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que eu não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, não. Isso aqui sou eu mesma. O meu pai, ele não ia no início da feira. Aí você vai dizer, mas ele conhecia, porque ele era agricultor, ele já tinha plantado, colhido, cuidado. Hoje você sabe como escolher uma fruta, até pelo YouTube, filha. Só se colocar lá. Como comprar um tomate bom, como comprar abobrinha, verduras. Meu pai ia no final da feira, faltando 1 hora para fechar. Trazia coisas, gente, que a pessoa que ia no início da feira não comprava. Aí a gente começou a ver a família, os vizinhos indo com ele para a feira. Ou que o seu Esmeraldo sabe comprar. Meu pai não comprava roupa todo mês. Meu pai comprava 1 ou 2 vezes por ano e comprava as melhores roupas e no valor que ele podia pagar. Vocês estão me entendendo? Meu pai sabia enxugar uma máquina. Meu pai sabia sair de uma falência se ele passasse por isso. Ele nunca passou. Eu sou filha de um homem, gente. De um nome limpíssimo. Pastor, o senhor já teve o nome sujo? Já, porque eu fui fiadora de alguém, porque eu comprei para alguém, porque eu confiei em alguém. Vocês entendem? Nininha, Eliana, Rita, pastora Rita. Pastora, criei 5 filhos praticamente sozinha, mas o meu nome nunca foi no SPC, Serasa, Deus me honrou. É isso que ela está dizendo, gente. Olha que coisa mais linda isso. Você tem que viver, presta bem atenção, e você tem que viver de acordo com o que você ganha e tem que fazer sobrar. Qual é o segredo que a senhora quer passar hoje para a senhora? Em primeiro lugar, para mim, gente. Para minha filha que está aqui, ó. Porque ontem eu falei para ela, Má, eu não sou mais uma criancinha de Jesus. Falei para ela, Má, Jesus pode me levar a qualquer momento. Como diz meu pai, né? Chora um pouquinho para não ficar feio. Mas depois se levanta, porque a vida continua. E tem que continuar. Mas eu preciso deixar um legado para ela, eu preciso deixar uma herança para ela. De honestidade, de caráter, de personalidade moldada por Deus. De um caráter mudado, transformado por Cristo. Então eu disse para ela, Má, cuidado aqui, cuidado ali. Porque o meu pai dizia, gente, que a gente tem que guardar um pouquinho. Pastora, mas eu ganho 1.500, procura guardar 100.
Porque só tem multiplicação onde tem sobra. Irmão, você quer ver Deus começar a prosperar, multiplicar na sua vida? Termine o seu mês no azul. Pastora, mas eu enfrento muitas coisas caras. Hoje eu ensino as pessoas, saia disso. Saia disso. Se eu fosse pastor hoje, eu falo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, não construiria catedral. Por quê? Porque vai ficar aqui. Porque o verdadeiro templo está aqui. Quem precisa ser cuidado está aí. Está aqui. Isso é muita ostentação, aparência. Eu já vivi de ostentação e de aparência. Eu tenho moral para pregar, gente. Não entra nisso, não. Ah, eu tenho que fazer porque o outro tem que ver. Eu tenho que fazer porque o outro fez. Como é que é? Eu tenho que fazer porque o outro faz. Saia disso também. Não tem sobra aí. Eu não faço porque alguém faz. Eu faço porque Deus me manda fazer. Vocês estão me entendendo, não? É forte. A palavra de hoje é forte. Vai dar para vocês compartilhar para todo mundo, hein? Por favor, compartilhe para todo mundo que você tem. Porque se alguém entender essa palavra hoje, gente, a vida está arrumada. Irmãos, eu conheci um casalzinho, praticamente começando a vida. Eles recebiam hoje, irmãos, eles passavam uma semana indo para restaurante, comendo fast food, comendo isso, comendo aquilo, e depois aquela choradeira que não tinha cesta básica para terminar o mês. Porque aquilo ali foi tudo em pizza, foi tudo em fast food, não quero entrar ainda no nome de lojas, porque eu não posso, mas foi entrando. Não pensou no amanhã? Lembre-se de José, que tinha tanta comunhão com Deus, que Deus revelou para ele, olha, vai ter anos de vaca gorda, mas vai ter anos de vacas magras. E ele encheu os celeiros. E quando veio as vacas magras, a seca, que estavam comendo até criança, gente, ele ainda recebeu a família dele, ainda sustentou um país chamado Egito, que vocês não têm noção de quão grande é a população daquele lugar até hoje. Vocês não têm noção. É tão grande, gente, que eu fui lá. Mora gente em cemitério. O pastor não fala isso. A prosperidade que o Egito tem hoje, um dia, foi semeada com sobra por José. E hoje, pastor? Nós temos uma casa própria. Você tem um carro, porque carro é utilidade, né? Você tem um bom salário. Você tem um dinheirinho guardado, e eu também. Alguém falou assim para mim, eu não fico sem tal coisa e está muito caro. Como é que não fica? Você não fica sem Jesus. O resto a gente fica assim. Se o negócio está muito caro, sabe o que meu pai me ensinou? Não compra. Substitua, compra outra coisa, porque o comerciante abaixa o preço quando não vende. Mas o pobre, irmãos, o pobre é tão esquisito da cabeça. Eu acho que pobre bateu muito a cabeça quando era bebê, no berço. Já tem pouquinho dinheiro, gente. Ele vai lá e compra. E se você perguntar para ele, mas por que você fez isso, filho, filha? Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Pobre demora para morrer. E no outro dia está ele lá, como diz lá na roça,
A vaca vai pro brejo e ele está lá, sem comer, precisando de ajuda. E o nome de Jesus sendo escandalizado. Irmãos, eu conheci um homem, a pastor Zé está dando risada. Eu conheci um homem, pastor Zé. Pastor Zé, eu já ouvi cada coisa, você nem sabe. Falei para ele, escuta, você está com uma mulherzinha agora, bonitinha, né? É que eu falei bonitinha porque ela era feinha demais, gente, era mais feinha que eu. Ele deixou a esposa, que é a coisa mais linda do mundo, uma modelo. O caso dele é muito parecido com um rei, mundialmente conhecido. Ele deixou a esposa dele, que parecia uma modelo, para uma pessoa que era mais feinha que a pastora Solange, com todo o respeito. Falei assim para ele, menino, quando eu vi a foto dela, tá? Falei, menino, por que você fez isso? O que você tinha na cabeça? Ele falou assim, porque ela não tinha juízo. Escutei. Ele disse para mim, ela não tem juízo. Ela é deslumbrada. Ela é consumista. Ela vive de aparência, pastora. Eu pedi muitas vezes para ela ter misericórdia de mim, mas ela entendeu, pastora, que o meu dinheiro era capim. Nasci em qualquer lugar. Ô, gente, até capim hoje. Tá difícil para nascer, gente. A gente precisa acordar, gente. Vocês estão me entendendo? Não. A gente precisa acordar. Irmãos, eu saí porque Deus me mandou sair, graças a Deus. Mas um dos motivos é porque eu não aguentava mais falar e ensinar. A pessoa chegava para mim, prometia uma coisa, e no outro dia estava fazendo outra coisa. Aí Deus falou para mim, você vai ficar doente. Não é mais você. Então hoje, irmãos, Deus cuida de mim, cuida da minha filhinha, dos meus bichinhos. Mas eu não quero mais. Eu não sinto mais em Deus. Porque você pode cuidar de uma alma, mas ela não pode perder. Ela não pode colocar em risco a sua salvação. Vocês estão me entendendo? Não. Primeiro lugar para Deus não é seu ministério. Primeiro lugar para Deus é você, a sua saúde, a sua integridade física, moral, espiritual, emocional, ministerial. É você como gente, em primeiro lugar. Se você não está bem, seu ministério não está bem. A gente tem que parar. A gente tem que se arrumar. Entender que o nosso tempo e deixar alguém mais qualificado que nós, porque eu só gerei filho bom. Meus filhos são melhores que eu, gente. Eu admito, sim, não tenho vergonha, não. Eu não tenho problema com a verdade. Eu tenho problema com a aparência, com a ostentação, com o consumismo, com a mentira. Então, o que esses empresários me ensinaram para terminar, gente? Que o que eles fazem hoje, de sair, de tirar férias, de fazer festa, de fazer isso aqui, eles levaram anos semeando e colhendo e guardando e sabendo administrar. Vocês estão me entendendo, não? Sim ou não? Meu pai, quando colocava uma calça de marca no corpo, que a gente dizia, lindo, lindinho, lindão. Ele dizia assim, filha, já paguei. É minha. Se você comprasse um carro parcelado, ele dizia assim para você, não fala que esse carro é seu, não, porque você não terminou de pagar ainda. Se você não puder pagar, eles vão te pegar ele. Oh. Vocês acham que uma filha de um homem desse, a filha de um homem desse, de um Deus desse, ouviu o que eu já ouvi na vida e aprendi, passar o que eu já passei, porque eu já fiz muita coisa errada. Por amar errado. Por não me amar, por não me respeitar. Vocês acham que hoje eu tenho medo mais de alguma coisa? Não tenho, não.
seja de Deus. Ouça a Deus, obedeça a Deus. Deus está mandando eu e você em áreas, muda, filho, muda, filha, muda, porque a vitória é minha, a vitória é tua, tá bom? Segredos de multiplicação, sobra. O dinheiro é vivo, o dinheiro ele tem atração, não sei se você entende. Você lembra que os antigos diziam, saúde chama saúde, alegria chama alegria, dinheiro chama dinheiro. Vocês já participaram de sorteio? Eu já. Para quem que saem os sorteios? Só para quem que você vai dizer que não precisa. Por quê, pastor? Unção. Chama, atrai. Presta atenção nisso. O pobre, ele tem talento, ele enterra ele. O rico, ele trabalha com o dinheiro, ó, e multiplica. E o que Jesus falou? Vou prestar conta de você, tá? Acabou. Lá na roça a gente fala assim, ó, caboclo, eu vou prestar conta de você, tá? Nós vamos acertar as contas. É isso que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Tem o carro que você possa pagar, não é errado, a roupa que você pode pagar, o sapato, enfim, tem o que você pode pagar, que ainda te sobra. Isso é de Deus. Talvez hoje uma menina possa me ouvir de madrugada, à noite, e ficar revoltada comigo. Sabe, filha, nem sempre minha mãe e meu pai me ensinaram e eu aceitei. Às vezes meus mestres me corrigiam, eu fazia assim, mas um dia eu entendi que eles tinham razão. Mas não deixa para entender isso na dor, porque a dor é muito triste, gente. Nada de dor para a minha vida, nada de dor para a tua vida, em nome de Jesus, por amor, tá bom? A palavra é essa. Se Deus falou com você, bate palma aí, glorifica Jesus.